É, primeiramente, boa noite, né, gente? Para quem está assistindo aí. Meu nome é Anderson, sou membro do PET e eu acho que eu desenvolvi ansiedade na graduação. Eu, eu tenho certeza, Anderson, e assim, a maior questão da minha vida é como é que eu vou sobreviver a isso, porque até o final do curso, minha gente, e meu nome é João Victor e eu também faço parte do PET Computação. Agora, a Então, sua vez, Luciângela, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciângela, eu sou psicóloga, falo daqui de Manaus. Um pulinho, né? É pular o Rio. Enfim, e aí eu agradeço muito a vocês, inclusive, porque essa tecnologia nos permite ter esse acesso em função de vocês, né? Porque senão ia ser tudo no presencial, e eu imagino esse momento que a gente está vivendo como seria difícil, né? Eu sou psicóloga, sou formada pela PUC Minas, e eu não vou falar o tempo que eu formei, não, tá, gente? Porque senão vocês vão fazer a continha, aí dá a minha idade, então é melhor a gente não entrar nessa questão. Mas, enfim, em Minas, logo que eu formei, eu já fui para a área de organizacional e do trânsito. Sempre gostei muito. E aí, com isso, com essa maior objetividade, né, da ciência da psicologia, eu aproximei muito, inclusive, da questão de orientação profissional, de carreira. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei lisonjeada, agradeço mais uma vez, porque isso faz muito parte da minha rotina. Eu escuto muito essa questão da ansiedade referente às profissões, tanto antes, né, da graduação, durante a graduação e pós a graduação, né? Então, hoje, principalmente com a pandemia, o número de pessoas que recorrem à orientação profissional e de carreira, porque querem mudar o rumo da vida, é um número muito grande. Assim, eu diria que a gente aumentou talvez 60%, 70% da demanda em relação aos outros anos para esse ano, agora com a pandemia, né? Porque mexeu um pouco com a gente também. Eu acho que tem um pouco disso, né? sim, sim, Enfim, um tempinho aí já trabalhando com desenvolvimento humano, gente. um tempão, né? Então, a Luciângela ela veio hoje aqui para participar do nosso primeiro episódio do PET Talking, que é um projeto do PET Computação, da UFPB, onde a gente vai ter 3 encontros, né? Um a cada semana, e trazer assuntos pertinentes, assim, ao mundo acadêmico, em especial às pessoas do Centro de Informática, né? Que está ao nosso redor. E a gente conta com a presença de vocês. Então, Lu, conta um pouco sobre como foi assim a sua interação, né, com a questão de saúde mental e docência, que você falou que é professora. O que que você identificou assim que foi é, uma questão primordial para você discutir saúde mental na graduação? Tá. A primeira coisa, Anderson, a gente começou a perceber através de pesquisas que a gente estava tendo um número muito grande de alunos que deixavam a graduação no meio, às vezes no segundo, terceiro, quarto período, e de muitos alunos que mudavam de curso ao longo da graduação. Então, as pesquisas vêm mostrando que esse número vem aumentando, inclusive. E aí isso começou a gerar um mal-estar, porque a gente fica imaginando, quando você se propõe a entrar na universidade, tem todo um investimento pessoal, um investimento familiar. Então, assim, isso mexe com a estrutura. Então, é um sentimento de fracasso quando o aluno ele não consegue terminar o curso, né? Ou quando ele para a universidade, ou quando ele muda. Então, assim, e lidar com isso é muito difícil. E normalmente tem a pressão da família, né? Ah, não, mas você já começou, termina. Então, isso é o pior, porque além de tudo você não tem o suporte, porque a família também fica muito preocupada, mas como é esse menino vai largar isso agora? O que ele vai fazer depois, né? Então, isso é uma questão que a gente percebe muito. E quando a gente fala um pouco de saúde mental, Anderson, é interessante a gente identificar o seguinte: não tem um conceito fechadinho da saúde mental, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, está muito ligada às diversidades, inclusive culturais e sociais. Então, o que para nós hoje, quando eu falo assim, ah, tá, você tem uma boa saúde mental, o que isso é para mim pode não ser para você, tá? Mas o que a gente fala da saúde mental como um todo
é a capacidade que nós, seres humanos, temos em termos de congruência de pensamento, sentimento e ações. Então, quando isso anda juntinho, isso, na verdade, significa que você tem uma boa saúde mental, e aí você consegue equilibrar, né, as outras variáveis da sua vida, lidar com as circunstâncias. E aí, na universidade, são muitas pressões, né, gente? Então, não sei, assim, a maioria de vocês, assim, se chegou a sair de casa, Sim. né? Com certeza. Mudar, às vezes, de Sim. cidade, mudar de estado. Então, já tem a questão de sair da casa dos pais, sair ou da casa dos avós, né? Dependendo com quem que mora. Então, e é muito engraçado, num primeiro momento, a gente percebe vocês, sabe aquela coisa assim, a gente brinca lá em Minas, chama pinto no lixo. Pinto no Sabe, lixo. você solta no início, aí fica todo assim, animado, né? E aí pensa assim, nossa, liberdade, festa, festa, festa. Aí isso dura alguns meses. Aí depois as roupas começam a acumular, aí a gente tem que começar a lavar roupa. Começam Né? os problemas, né? Toda a As, rotina que a as gente disciplinas. então, assim, porque a gente não tem uma coisinha assim, né? Não vai por mágica, a louça não se lava por mágica, como a gente acha na casa dos pais, não acontece. Então, já tem essa mudança toda que a gente fala que vocês já vivenciam, que é a saída do ninho. A saída do ninho é muito difícil para vocês. E aí já vem toda a pressão da universidade, com a pressão, será que eu escolhi o curso certo? Será que não? Será que isso vai dar dinheiro? Será que não? Né? Eu lembro de uma passagem que eu vi, na verdade, eu vi de um vídeo do Ariano Suassuna, né, conterrâneo aí de vocês, que eu amo de paixão. Ele fala o seguinte, que a vida dos jovens era muito mais fácil quando você ia escolher uma profissão, se você era bom de conta de somar, você escolhia engenharia. Se você gostava de abrir barriga de calango, você fazia medicina. E se você não dava para nada, você fazia direito. Então, ele fala que era muito mais fácil, né? Porque você não tinha que escolher e você não tinha que vivenciar as consequências das suas escolhas. Se responsabilizar por elas é muito difícil, né, gente? Se o outro escolhe para mim, a culpa passa a ser do outro, né? E se eu escolho, a culpa passa a ser minha. Então, assim, e aí vocês vivenciam isso, fora um monte de mudança muito rápida, né? Nas profissões, nas exigências de cada profissão. Então, assim, eu vejo vocês entrando na universidade e alguns professores já, assim, nas primeiras aulas, já perguntando o que vocês querem fazer de pós-graduação, sabe? Na verdade, vocês não estão tendo tempo nem de vivenciar a graduação, a gente já quer saber o pós. Então, né? E isso é uma exigência muito grande, porque o que acontece, Anderson, João? A ansiedade, que foi a chamada, né, de vocês, ansiedade na graduação, a ansiedade é um sentimento que ela nos permite nos esquivar de situações de perigo, né? Então, a ansiedade junto com o medo, isso faz com que eu avalie, peraí, eu posso fazer isso? É o ideal? É por aí? Né? Então, só que o problema isso é um instinto de sobrevivência, inclusive. Só que quando isso é de uma forma muito intensa e muito forte e acaba nos incapacitando, nos paralisando, esse é o momento da gente ligar aquele pisca-alerta, sabe? Que a gente tem. Então, é o momento da gente parar e observar, porque às vezes a gente começa a perceber isso, inclusive, como alterações no corpo, né? Alterações físicas em relação a sono. Então, assim, começa a observar, né? Quem está aí nos assistindo, como é que está a qualidade do seu sono? Tá ruim? Não, fica ruim só em época de prova, Luciano. Não, então tá ok. Mas quando não é nesse período? Não, tá tudo certo. Como é que é? Queda de cabelo, sabe? Como é que é, na verdade, os seus amigos te convidam para as coisas, você sempre dá desculpa para não ir. Então, assim, começa a observar a forma como você funciona, porque a ansiedade, ela não pode ser em excesso. Nada, gente, até a água em excesso mata, né? Então, assim, a gente precisa tudo ter a questão do equilíbrio. E o adolescente, o jovem, ele tem uma outra característica, que é tudo para ontem, né, gente? É pressa, nossa. É tudo para ontem.
eu brinco assim que nós temos duas, na verdade, a ciência adora colocar nomes, né? Geração Y, geração Z, geração, né? Mas eu gosto de brincar o seguinte: nós temos duas gerações. Uma que é a geração da carta, tá bom? E a outra é a geração que não escreveu carta. Porque quando você escrevia carta, alguém aí escreveu, gente? Se escreveu, levanta a mãozinha aí no chat, porque eu vou ficar super emocionada aqui. Era assim, deixa eu contar para vocês, ainda mais eu que morava em Minas, cidade interior. Então, assim, você escrevia, ia até o correio, postava aquela carta, dava mais ou menos uma semana e pouquinho, a pessoa recebia. Aí depois ela tinha o tempo para ela responder a carta e ela te mandar de volta. Então, assim, entre o que a gente queria saber e a resposta, ia demorava. 2, 3 semanas. Hoje, vou perguntar, se você manda uma mensagem no WhatsApp, quanto tempo você dá para a pessoa te responder? Então. Então. Se a pessoa demorar muito, você já vai, né? Por que não está respondendo? Por quê? E aí, Anderson, sabe o que é difícil, João? E aí a gente, às vezes, começa a achar, mas o que eu fiz de errado? Já passou isso pela cabeça de vocês? Já. Você já... Mas será que eu falei alguma coisa em algum momento que ela não gostou? A gente está tão envolvido nas questões que a gente não consegue imaginar, tipo assim, gente, ela está dormindo, gente, ela está fazendo, entendeu? Não, mas o que eu fiz de errado? Será que eu falei, né? Então, assim, o tamanho da ansiedade de vocês vem muito em função dessa modernidade onde que vocês não aprenderam a esperar, né? Então, assim, vocês cresceram vendo isso, tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Então, é uma geração que vocês são assim, ó, gente, ó, no piloto automático. Então, tem que dar uma freadinha de vez em quando, sabe, Anderson? Com certeza, com certeza. E Lu, quando você falou agora de ansiedade, a gente usa muito o termo de ansiedade, assim, atualmente, eu tô sentindo alguma coisa, eu tô ansioso. Você poderia explicar para a gente de uma forma mais clara o que é ansiedade, assim, de fato? Vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar estresse, ansiedade e depressão, né? Sim. Porque o convite foi muito em função do Setembro Amarelo. Então, estresse, a gente pode chamar que é uma resposta do nosso corpo diante das circunstâncias do dia a dia, ok? Então, assim, esse estresse, todos nós vivenciamos em determinados momentos da vida, tem gente que vivencia todos os dias, dependendo do trabalho, e esse estresse pode ser um dos fatores que ele acaba gerando tanto a ansiedade e a depressão, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, o estresse muito forte, a gente tem a síndrome de burnout. Nos trabalhadores, hoje, ela cresce de uma forma concomitante. Assim. Então, outra coisa, a ansiedade. A ansiedade, Anderson, é aquela que eu acabei de falar, que é aquele friozinho na barriga quando você vai fazer uma prova e não sabe se estudou muito direito. Não, eu vou apresentar um trabalho. Eu tenho que fazer alguma coisa nova, vou começar uma outra atividade. Então, isso é do ser humano, é um instinto que a gente tem mesmo, porque é um momento que a gente tem de parar e falar assim, é o melhor caminho? É a melhor forma, né? Só que o problema é que, às vezes, a gente tem pessoas que elas sentem isso o tempo todo. E elas sentem isso de uma forma muito intensa. Então, assim, tem pessoas que têm reação de taquicardia, que as pessoas acham que elas vão infartar, né? Então, exatamente, a mão sua, então, que já é normal, algumas pessoas, mas algumas pessoas é exacerbado. Então, assim, a gente pensa nesse instinto de sobrevivência do ser humano, mas a gente pensa nisso em situações que não fazem muito sentido. E aí, as pessoas que vivenciam isso, elas normalmente se esquivam das circunstâncias para não sofrer isso. Então, por exemplo, se eu sinto sempre muita ansiedade no meu contexto de trabalho, eu evito algumas atuações que me façam ficar à frente ao público, por exemplo, apresentar trabalho. Então, eu sempre sou daquela redatora, né? Eu nunca sou oradora de nada. Então, eu vou me esquivando. E esse esquivar, a gente fala que isso na psicologia a gente vai... Não vou usar os termos científicos aqui não, tá, gente? Porque a gente está... né, vamos usar uma coisa que vocês vão entender. Mas quando eu vou me esquivando disso, eu não vou criando repertórios para conseguir responder e resolver. E aí, numa situação que não tem como eu fugir,
eu paraliso. E aí a gente tem, na verdade, pode se desencadear numa síndrome do pânico, por exemplo, né? Então, esse é o cuidado, entendeu? Diferenciar a ansiedade normal, que é aquele friozinho que a gente tem diante de uma situação adversa, e de uma coisa que é recorrente, por exemplo. Fala, João. Eu dizendo assim que eu acho que essa é uma questão muito complicada, porque às vezes nós nos sentimos dessa forma, mas até a repercussão dentro do nosso ambiente familiar, das outras pessoas, às vezes não é muito compreendida. As pessoas não conseguem reconhecer o impacto que aquilo tem em você, porque para ela é algo minúsculo, assim, que não impõe nenhum medo, sabe? E não, na verdade, você se sente muito inseguro com essas questões. E essa insegurança, às vezes, acaba fazendo com que você nem chegue a comentar com as outras pessoas e você nem perceba que você tem necessidade de trabalhar essa questão. Eu acho que uma das maiores dificuldades é justamente essa, você trabalhar essas questões. E ela acontece de maneiras muito simples, como você falou, né? São eventos no nosso cotidiano que aparecem ali e começam a afetar a gente de uma maneira que nos imobiliza, às vezes, de fazer o que temos que fazer, e nós temos que fazer isso. Sim, eu acho que nessa pandemia agora, né, esse pode ser um dos grandes motivos para diversas questões que nós estamos nos envolvendo e estamos nos relacionando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que maneira essas questões do dia a dia agora, adquirindo outro contexto, um contexto talvez de uma zona de conforto que faça com que haja ali desequilíbrio entre o que você falou, o sono, porque afinal eu estou em casa, eu posso dormir até tarde, não tenho compromisso de pegar o ônibus amanhã e ir até a universidade. Eu estou em casa, não preciso praticar atividade física, eu estou bem, eu senão não posso sair para praticar atividade física, e isso começa a afetar você de alguma forma. Então eu queria que você relacionasse um pouco isso agora, nesse contexto de pandemia. Tá. João, assim, é o seguinte, e só não esquece, e a depressão é doença, gente, é doença mesmo, né? A pessoa tem uma questão de humor muito rebaixado, uma autoestima rebaixada, tá? Então, assim, uma tristeza constante, sem, na verdade, a gente não está falando de um luto, de uma perda, a gente está falando de, na verdade, ela não consegue identificar o que causou, não é uma tristeza por um motivo, por uma circunstância, mas é algo que ela leva. Então, assim, que é algo muito mais sério e realmente precisa muito de acompanhamento, tá, João? E aí eu falo que a pandemia, ela deu uma mexida no sentido de mudar todas as nossas certezas. Nós, da área de desenvolvimento humano, a gente trabalhava de uma forma, principalmente nas empresas, de uma forma muito planejada, a gente ajudava nos planejamentos, inclusive desenvolvimento de carreira, e aí a gente fez assim, sabe, assim, eu não sei nem falar quantas piruetas isso deu, porque agora a gente não sabe de nada. E as pessoas que continuam vendendo certezas, na verdade, não poderiam estar fazendo, porque ninguém sabe realmente. E quando vocês voltam para casa, João, vocês voltam para o ninho. Só que esse ninho já não está mais da forma como vocês deixaram. Entende? Então, assim, é aquela volta para casa no sentido de... Porque você sabe o seguinte, né? Na casa tem as regras, né? Você sabe muito bem disso. Então, as regras que são colocadas pelos responsáveis, os pais, os avós, os tios, dependendo com quem que vocês moravam até então. E aí, quando você muda, mesmo que você não mude de cidade, mas você vai para a universidade, que já é uma grande mudança, porque os seus hábitos mudaram, vocês querem que caiba os hábitos de vocês naquilo que está pré-estabelecido, gente. A gente está rindo porque parece que você está falando da gente. É uma coisa muito íntima. Então, aquela coisa assim, ok, eu não tenho aula, eu posso acordar 4 horas da tarde. Mas, escuta, o almoço na casa de vocês sempre foi ao meio-dia. Ninguém tem obrigação de deixar a panela no fogão, a cozinha sem arrumar, porque vocês vão acordar às 4 da tarde, porque vocês não têm aula. Entende? Uhum. Mas porque na casa de vocês, no tempo de vocês, na República, enfim, é assim que funciona. Mas não é mais. E aí é igual o seguinte, a relação que vocês estabelecem com os responsáveis até então é muito parecida com o casamento. Vocês viram o tanto de divórcio que aumentou, gente? Agora, nossa, deixa eu contar por quê. Porque é o seguinte, o que é bom ficou mais ou menos e o que estava ruim ficou péssimo.
Entende? Porque, assim, é uma convivência que não era normal. Porque o quê? A maioria sai para trabalhar o dia todo, né? Encontra só à noite, assim, tinha alguma discussão em relação aos filhos, resolveu algumas coisas, mas cada um tinha a sua vida. E vocês passaram a ter vida de novo junto com os pais, os avós, enfim, as pessoas que vocês moravam. Mesmo que vocês falam, Luciana, mas eu fui para a universidade, na mesma cidade, eu continuei morando na casa dos meus pais e tal, enfim, né? Mas vocês voltaram, vocês entenderam? Essa volta é que não está encaixando muito. Então, como é que tem que funcionar, gente? Um abre mão um pouquinho daqui, o outro abre mão um pouquinho de lá. Entendeu? Assim, e isso é difícil nas relações, né? E aí é o que vocês falaram, ainda junta com isso. Ah, quer saber? Deixa eu contar. Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte, que esse ano, inclusive ela é professora de educação física, tá? Ela é personal. Ela fala que é o seguinte, esse ano a meta não é emagrecer, esse ano a meta é sobreviver, tá? Então, assim, aí a gente embute isso na cabeça, sabe? Introjeta, e aí a gente deixa, inclusive, isso, das atividades físicas, a gente não encontra um espaço para a gente poder falar, para a gente poder rir com os amigos, porque ninguém está podendo se encontrar. Então, assim, torna esse convívio muito mais difícil. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, vai passar, tá? Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos entender, não vamos desesperar, vamos entender que vai passar. É só assim, né? Tenta ser um pouquinho mais maleável aqui, né? Não bate porta, não. Vai lá e conversa. Fala assim, olha, eu sei que tá difícil, porque o brinco de diálogo é sempre o melhor, né, gente? Então chega lá, olha, eu sei que tá difícil, todo mundo aqui nessa casa, todo mundo convivendo junto de uma forma que a gente nunca tinha convivido, mas é temporário. Vamos tentar a melhor forma de convívio, vamos, sei lá, vamos jogar algum joguinho à noite, sabe? Assim, vamos aproveitar, porque eu falo que a família também nunca teve tanta oportunidade de estar todo mundo junto, né, gente? Tem a dificuldade, mas eu acho que tem um aprendizado que a gente também tem que valorizar, né? Vamos valorizar esse aprendizado, eu acho que é um bom caminho, né? Aí, falando ainda nessa perspectiva, na questão do convívio intenso que a gente está vivendo agora na pandemia, tem a questão também de que a gente não está separando muito bem os ambientes, né? Porque às vezes você está no seu quarto, e no seu quarto você está fazendo coisa da universidade, do trabalho, você está se divertindo, e é tudo no mesmo ambiente. Aí o fato de você não, sei lá, não ter um outro ambiente para poder respirar ou ter uma coisa, uma mudança, né? Eu acho que isso também é não sei se eu tô falando besteira, Lu, se tiver, por favor, me interrompa. Não tá. Acho que isso também é um dos agravantes na questão de que você não tá tendo outro tipo de ambiente, outro tipo de experiência, então automaticamente você não tá ali para sobreviver, para fazer as coisas e não tá vivendo a vida, né? Sim. Mas vai passar. E vai passar. Isso acontece, Anderson. E a gente entende que esse é o espaço de vocês, dentro dessa dinâmica, que é o quarto. Então, fala para os pais evitarem entrar no quarto de vocês, se possível. Entendeu? Em casa, né? Eu fazia isso, né, Florence? E funcionou bem, porque a gente funciona dessa forma, porque a gente entende que aquele é o espaço. Tem um espaço em comum, que tem as regras, óbvio, como tudo na vida, mas aquele espaço é onde vocês também têm para jogar um pouco dessa angústia para fora, né? Que é o momento que vocês também têm disso, assim. Então, vamos entender que vai passar e a gente não pode ficar se cobrando demais. Entende? Ah, tá, mas ok, seria muito bacana se conseguisse com a periodicidade da atividade física, como fazia antes. Mas, sei lá, vamos supor que vocês iam, sei lá, 5 vezes na semana, por exemplo, praticar algum esporte ou academia. Mas não tem problema. Conseguiu ir 3, tá, beleza, que ótimo, essa semana foi 3. Né? Ah, não, a próxima semana, essa semana deu para ir 2. Não, mas que bom, foi 2. Entende? Não fica assim, não, mas eu tinha que ter ido 5, mas eu tinha que ter ido 5, mas não deu, gente, né? Não deu. Então, assim, vamos ter mais leveza, sabe, Anderson? Eu acho que é o caminho. Tem uma analogia muito legal, que é o seguinte, que é que quando você está no seu carro, né, você coloca combustível para você não ficar na mão no meio do caminho, entendeu? E você não faz isso nas outras áreas da sua vida. Se eu não posso ir todo dia da semana, eu não vou nenhuma vez para academia. No meu caso, eu não tenho nem opção, porque se eu não for,
eu não consigo fazer mais as coisas, porque dá aquela sonolência, me interfere em vários quesitos. Então, tipo assim, eu sei que eu preciso daquela gasolina ali, aqueles R$ 2 para chegar em casa e voltar vivo. Entendeu? Então acontece esse tipo de coisa. Seja R$1,99, mas serve. Né? Mas serve, é alguma coisa, é um combustível que você tem ali para fazer as coisas. Sim. E, tipo assim, essa questão ainda que Anderson falou, você falou muito bem, eu considero muito importante, porque, por exemplo, uma das coisas que me afeta é que muitas vezes eu não sinto que eu tô descansado. Eu terminei de fazer as coisas do dia e eu não sinto que eu tô conseguindo relaxar. E aí, outra coisa, a importância de você ter ali lazeres, né? Você ter válvulas de escape, justamente nesse momento que a gente está tão escasso disso, de fazer alguma coisa que a gente gosta. Então, eu queria que você falasse a importância dessas questões, justamente por estarmos trancados, sem muitas alternativas, e às vezes, quando vai recrear, não sente que estamos sendo revigorados ali com aquilo. João, nesse momento é muito assim, porque lazer, né? O que me dá felicidade não é o que te dá felicidade, né? Não é o que dá para o Anderson, não é o que dá para a Flor, enfim, cada um tem realmente as suas válvulas de escape. E aí eu entendo que agora a gente não pode às vezes colocar todas, né, em prática, porque a gente tem a questão da limitação da convivência, né, a limitação do convívio social. Então, mas eu acho que talvez, se a gente entender também, de repente, como uma oportunidade de acrescentar outros, porque eu acho que o ser humano, a gente aprende até enquanto a gente fechar o olhinho e der o último suspiro, a gente está aqui para aprender, né? Então, assim, de repente, é um momento, quem sabe, começar a tocar um instrumento musical, entende? De repente, quem sabe é o momento daquele que você falava assim, nossa, a gente estava tanto, né? Eu gosto tanto de línguas, mas eu estava sem tempo. De repente, deixa eu começar a estudar uma outra língua aqui, né? De repente é o momento, nossa, eu queria tanto colocar aquela série em dia, né? Que eu não estou tendo tempo, de repente agora é possível. Então, porque o que a gente não pode, meninos, de jeito nenhum, é de ficar assim, mas eu queria fazer isso, não tem jeito. Mas eu gosto só daquilo, também não posso. Não, entende? Porque senão isso vai dificultando e isso vai tornando o que já está muito difícil, muito mais, né? Então, às vezes, pensa nessa possibilidade, pensa assim, em algo que você gostaria de fazer, que você não tinha tempo, mas que agora você está tendo, né? Então, assim, aproveitar esse momento. E assim, gente, não pode estar em contato social. Eu sei que um abraço faz uma falta danada. Eu sou uma das pessoas que mais ama abraçar na vida. Então, assim, eu sinto muita falta. Mas, assim, isso que a gente está fazendo, né? Faz uma ligação, né? Divide para um amigo, junta a galera, faz vários pelo WhatsApp. O WhatsApp permite isso, muito bom. Senão vai para o Meet, faz uma reunião lá com a galera, né? Então, assim, mas não fica naquela coisa, eu queria isso, mas não posso. Então para mim não serve mais nada, né? Pensa como abrir caminhos mesmo, porque eu acho que é o que a gente chama da psicologia de mindset fixo, né? Então a gente não pode ficar pensando só aqui no agora, isso eu não posso, porque quando a gente fala dessas limitações, eu deixo um monte de oportunidades passar, né? Então eu acho que esse é o caminho. Nunca Vocês coube concordam? Concordo plenamente, e eu acho que nunca coube tão bem a ideia do Darwin de que quem sobrevive é quem melhor se adapta, e a gente está nessa busca de se adaptar para sobreviver a esse contexto. Exatamente, João. E quer fazer alguma pergunta, João, específica? Não, pode continuar, acho que eu já falei muito. É porque eu me empolgo. Deixa eu só contar uma coisa para vocês, por que eu achei o tema super relevante. E aí, porque você sabe, o que acontece? A gente percebe quando a gente vem com a ideia, né, do Setembro Amarelo, não é só uma campanha bonitinha, não. Eu realmente acho que deveria ser o ano todo, mas a gente gosta muito desse momento, porque todo mundo fala, né, as redes de comunicação todas estão em função. Então, assim, porque. E sabe o que acontece? A gente esperava, dentro dos consultórios, um perfil de deprimido. E esse perfil hoje a gente não consegue mais falar esse perfil, né? Então a gente na verdade falava-se que o quê?
A depressão acomete mais as pessoas acima de 65 anos, a maioria mulheres. Então, tinha essa expectativa, né? Que você ia receber essas pessoas com esse perfil. Mas não, a gente está vendo hoje, na verdade, hoje, depois do trânsito, uma das causas de maior morte de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, sabe o que é? Suicídio, gente. Perde para o trânsito. Então, se a gente pensar de 15 a 29 anos, pessoas altamente produtivas, cheias de vida, né? E aí a gente pensa, na verdade, elas cometendo um ato contra si, né? Nessa proporção, ou uma tentativa. Então, assim, isso tá dizendo para nós que algo está errado, algo não está indo bem na nossa sociedade. Né? E no Brasil isso vem aumentando muito, mais até do que muitos outros países que a gente tem mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento sociocultural. Então, assim, por que isso? Né? E aí nos adolescentes universitários, mais ainda. Então, assim, aí a gente pensa, tá, então a gente pensa que para ter depressão, para cometer um ato de suicídio, por exemplo, ou eu tenho que estar deprimido, ou eu tenho que estar passando por alguma situação financeira muito difícil, um luto muito mal elaborado, muito difícil. E aí, de repente, chega alguém jovem lá nos nossos consultórios, né? Que aí você olha e fala assim, gente, mas essa pessoa tem tudo para estar bem, né? Essa pessoa tem família, essa pessoa não está passando por nenhum desemprego, não está passando por nenhuma condição difícil financeira. O que está acontecendo? Que essa pessoa está chegando para mim desse jeito? E aí eu fico imaginando assim, como é que ficam esses pais, porque tem um estudo que fala o seguinte: para cada pessoa que comete um atentado contra a sua própria vida, né, e esse atentado é bem sucedido, 6 pessoas em volta dela são gravemente, elas são envolvidas no processo, têm dificuldade com a elaboração, e a vida, na verdade, acaba sendo um trauma para mais ou menos 6 pessoas para cada uma. Então, o que a gente tem na nossa sociedade que está, na verdade, dificultando tanto a vida de vocês, né? Porque, e aí vem aquilo que o João falou lá no início, eu falo exatamente isso, João, a gente, às vezes, a gente não é empático com a dor do jovem, a gente acha que aquilo é frescura, porque não tem motivo. Então, né, Fernando Pessoa já falava para nós, né, gente, para falar do meu caminho, ouse colocar os meus sapatos. Então, porque a dor do outro tem que doer em mim também, né? Eu não posso simplesmente falar, não, é muito pequenininha a sua dor, por que você está assim? Você não tem motivo, né? E aí vocês têm, porque a maioria de vocês, eu acredito, que saíram daquela vida frenética de Enem, né? Estudando demais, com muito medo, às vezes uma imaturidade, a gente percebe muito grande, uma imaturidade na escolha da profissão. Então, às vezes foi uma escolha no impulso, ou numa escolha, às vezes, um pouco impensada, ou por influência, né? Então, assim, a gente percebe isso, a gente percebe a exigência das profissões, a exigência do mercado de trabalho. Eu falo que o mercado de trabalho hoje, eles não quer homens, ele quer super-homens e mulheres maravilhas, né? Porque, assim, você tem que desenvolver um monte de habilidade. Então, assim, chega muitas coisas, muitas obrigações, muitas cobranças em cima de vocês, né? E tá difícil de vocês lidarem. Então, assim, vamos pensar vocês, né, como se vocês tiverem algum amigo próximo, alguém que vocês percebam que às vezes a pessoa começa mais a se afastar, a pessoa começa mais a não querer participar dos movimentos, né, sociais que até então participava, né, tá mais triste, tá mais calado, sem vontade, às vezes era alguém que praticava igual o João, gostava muito, precisava da atividade física, de repente para. Então, assim, eu falo que, assim, tenha empatia com a dor do outro, acolha, sabe? Às vezes você fala assim, Luciana, mas às vezes nem é meu amigo, é alguém da sala que... Gente, vai lá, escuta, acolhe, né? Então, assim, deixa ser tocado por ele, porque eu acho que essa rede de apoio ajuda muito.
E se vê que você não consegue, dê suporte para essa pessoa procurar uma ajuda profissional. Porque a gente tem que desmistificar. Não vai em psicólogo, psiquiatra, quem é louco. Né? A gente tem essa coisa na cabeça. Não pode. Então, assim, desmistifica isso. Né? Fala, não é fraqueza. Né? Então, assim, é sinal de coragem você buscar, né, melhorar esse mal-estar, essa angústia que você está sentindo. Isso é muito importante, gente. Por isso que eu fiquei muito feliz com a ideia da live, porque eu acho que é disso que a gente precisa, né? Formar uma rede de apoio para essas pessoas. Com certeza. E, assim, a gente vê a viabilidade disso no dia a dia, assim, entre a gente, tá entendendo? Porque, por exemplo, às vezes Anderson tá super desesperado, às vezes eu tô muito ansioso, assim, no contexto acadêmico mesmo, e, assim, é super importante, assim, você se sente tocado, como você falou, justamente porque você tem o seu amigo que tá ali do seu lado. Imagina, quantas vezes eu e Anderson aqui, a gente não virou madrugada, assim, se apoiando. Assim, amigo, a gente vai até de madrugada, até as 4 horas da manhã a gente vai estudar. Assim, é brincadeira nesse sentido, mas assim, talvez a gente não fizesse aquilo se não tivesse com companhia. Talvez a gente não se sentisse mais seguro, mais capaz, se não tivesse com companhia de um amigo. Então, acho que a gente vê realmente a importância disso na prática, diariamente. E aí eu queria também, né, sugerir para vocês fazerem isso, montar a rede de amizade de vocês, de apoio de vocês, porque isso vai ser super importante ao longo da graduação. Eu sei que, por exemplo, alguns de vocês podem ser feras, não tem contato muito com a turma, mas busque se comunicar, fazer amizade com as pessoas, tudo isso vai ser muito importante durante toda a nossa trajetória. João, tem uma frase, deixa eu só ilustrar o que você falou. E isso me segue a minha vida toda, tá, gente? Olha que eu não falei quanto tempo eu já tenho de formada, né? De atuação, porque eu não quero que vocês façam as continhas da minha idade. Mas deixa eu contar. Eu acho que isso, de verdade, assim, se eu tô falando de coração para coração, faz toda a diferença na minha vida. Eu não sei de quem que é isso, essa frase, mas ela é uma coisa que me tocou e me toca sempre, assim. Ele fala o seguinte: sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então, assim, e é isso, né? É nisso, assim, é se apoiando, porque eu acho que a gente está aqui para tocar o outro e ser tocado, né? Do contrário, isso, afinal de contas, ninguém é uma ilha, né, gente? Com certeza, com certeza. Formar essa rede de apoio, assim, é extremamente importante, né? Para qualquer aspecto da vida. E, assim, quando a gente entra no âmbito, assim, centro de informática ou as áreas de exatas, as pessoas, elas tendem a ser um pouco mais fechadas. Por mais que tenha mudado o perfil, como você comentou logo no início, mas, infelizmente, uma certa parcela ainda é um pouco mais retraída, né? Aí, como é que muita gente não sabe como chegar para ela, assim, para poder conversar, tudinho? O que você sugere, assim, para que essas pessoas que são um pouco mais retraídas, para que a gente consiga ter esse contato, poder formar uma rede de apoio com elas? Olha, eu acho assim, Anderson, a gente introversão, né? Isso algumas pessoas elas têm, outras são mais extrovertidas, isso são características. E a gente respeita isso. Só que até mesmo a pessoa mais introvertida, ela quer ser tocada com esse afeto. Sim. Ela quer ser afetada, né? E ela também quer afetar o outro. Às vezes ela só não tem muito meio, ela só não sabe muito como. Então, assim, a nós mais extrovertidos, né, João, Anderson, Luciano, eu acho que essa parcela compete muito a nós. É muito difícil a gente chegar em alguém e a gente chegar com cautela, a gente chegar com cuidado, a gente chegar sincero, sabe? A gente chegar sincero, é muito difícil essa pessoa não se abrir para a gente. É muito difícil. São casos muito raros, né? De personalidades realmente de uma outra, que a gente não vai entrar aqui nessa questão. Mas, assim, a grande maioria das pessoas, às vezes, é introvertido, ele está só precisando dessa chegada. Desse isso. Vamos, bora, a gente vai junto. Né? Então, assim, porque, deixa eu falar, gente, olha, as pessoas que acreditam que elas não precisam de ninguém, elas precisam muito de um apoio, de uma ajuda, porque elas estão vivendo fora da casinha.
né? Elas estão num outro lugar que não é o universo, que não é porque a gente não é ninguém sem o outro, né? Então, assim, e se a gente acha que é, ou porque a gente foi, de repente, criado dentro desses modos, enfim, não sei por qual motivo, a gente precisa começar a desmistificar isso, né? Porque a gente é muito melhor com o outro, né? Vamos combinar? Com certeza. Não é? A gente soma muito com o outro, né? E essa é a ideia. E aí eu só dar uma diquinha para vocês, porque eu não sei se daqui a pouco a gente vai para alguma pergunta, se a gente está com tempo. Sim. Tem um autor da psicologia, ele é da Gestalt, ele chama Fritz Perls. Ele fala uma coisa que é muito bacana e eu queria deixar isso para vocês. Ele fala o seguinte: nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia. O que eu quero dizer, gente? Avaliar se aquela luta vale a pena ser lutada ou se é o momento da gente retirar um pouco, repensar e analisar, entende? Então, assim, é isso, porque a gente às vezes acha que a fuga é sempre doente. Não. Às vezes é necessário naquele momento você se afastar um pouco, avaliar melhor a situação, rever algumas coisas e depois enfrentar do que já enfrentar de cara, tá? Então, assim, só toma cuidado, porque isso é um grande gatilho para a depressão, para os problemas de ansiedade, né, a nível a gente fala a nível mais intenso. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, né, me comprando todas as brigas. E outra coisa, a gente não, eu falo que é muito bom estar junto com o outro, mas acolher o entulho do outro também não, tá? Então, assim, porque cada um já carrega as suas coisas. Então, assim, vem para somar, né? Mas não vem jogar um entulho em cima de mim também, não, né? Então, não fique aberto para isso, né? Eu acho que esse é um bom caminho. Tem um filme que eu gosto muito, que ele retrata uma história real de um cara que, assim, ele vivia em sociedade, assim, com a família dele, com os amigos dele, ele tinha basicamente tudo, ele é classe média alta, e, assim, ele abandona tudo para seguir uma trajetória na vida dele. E aí ele vai conhecendo várias pessoas ao redor do caminho, e, assim, ele sente vontade, por um lado, de ficar com essas pessoas, mas ele acha que ele tem que seguir a trajetória dele, era o objetivo dele, então ele tinha que fazer isso, afinal. E aí ele vai seguindo essa trajetória até finalmente chegar lá, e ele quando ele escreve uma frase no livro que ele escreveu durante toda essa trajetória, que diz assim: a felicidade ela só é real quando compartilhada. Então imagina só, ele saiu de um canto de segurança, de confraternização com os amigos, para conhecer várias pessoas ao longo do caminho, para quando ele finalmente ficou sozinho, porque assim, apesar dele ter conhecido essas pessoas, ele passou muito rápido pela vida de todo mundo. Justamente porque ele tinha coragem para fazer isso. Mas apesar dessa coragem toda, que é muito mais acima do que, por exemplo, eu acho que eu aguentaria, e ele estava lá sozinho, mesmo suportando, tendo que ter passado por tudo isso, ele disse, felicidade ela só é real quando compartilhada. E ele percebeu isso quando estava sem ninguém e quando ele abriu mão de todo mundo para fazer o que ele queria fazer. Então eu achei magnífico. Assina embaixo, João. Eu assino embaixo disso. É muito bom você compartilhar mesmo esses momentos, assim, tipo, principalmente os felizes também, né? Assim, você tá lá na maior felicidade, mas se você estiver feliz sozinho, sei lá, não parece uma felicidade assim. Não, então, não tem graça. E desculpe dizer, mas até a desgraça, quando compartilhada com pessoas, é muito engraçado. É muito mais fácil. É muito legal e depois é mais fácil mesmo. Muito mais. Depois a gente ri daquilo, né? Então, assim, quando você tá na desgraça sozinha, ela realmente toma uma proporção gigantesca. Então, assim, então, se a gente consegue perceber o poder que tem as pessoas na nossa vida e o quanto cada um é importante, eu acho que é a chave, gente. Eu acho que a gente descobriu o segredo, né? É verdade. Anderson, tem mais alguma pergunta ou nós vamos para o chat agora? Não, vamos para o chat. Vamos ver certo. aqui o que temos. Olá, pessoas. Esclareceu, gente, o que a gente tinha proposto, do que trabalhar, era isso mesmo? O que é que vocês acharam? Comentem. Comentem, peoples, não tenham vergonha da gente. Daqui a pouco nós vamos pedir para todo mundo abrir a câmera, tá? Clássico de professor, Sérgio. Agora eu fui péssima, né, João? Ai.
Tá demorando um pouco porque o chat tá com aquele negócio que eu falei do delay. Delay. Então demora um pouco. Deixa eu contar para vocês, enquanto vocês olham aí, uma pesquisa de 2016. Essa pesquisa colocou o seguinte: 7 em cada 10 alunos de instituições federais sofrem algum tipo de dificuldade mental ou emocional. Gente, Nossa. 7 em cada 10. É um número muito alto. É muito alto. Então, assim, esse assunto que a gente está falando hoje, é muito legal que vocês tratem dele em outros momentos, que façam grupos. Então, assim, isso faz muita diferença, porque é muita... Gente, é 70%. É muita coisa, né? Então, assim, isso é muito bacana, essa iniciativa de vocês. Eu acho que vocês não podem deixar isso morrer, não, viu? Não. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está sempre tentando, né, debater sobre saúde mental ou trazer isso para alguns dos nossos projetos, tipo a SDC mesmo. A gente tenta trazer alguma coisa relacionada à psicologia, tudinho, para a gente desmistificar um pouco também essa questão que você falou, né, de que muitas vezes as pessoas vão procurar um psicólogo, um psiquiatra, só... Aí quando vai e procura, tem a iniciativa de ir lá, a pessoa diz, tá doido, é? Tá endoidando? Louco? Né? E a gente, como ele falou, né? A gente só vai no pior momento e a gente nunca pensa em ir para prevenir que alguma coisa aconteça. Isso é muito importante. E assim, eu tô até pensando em fazer umas brincadeiras lá no CI para interagir mais, quem sabe. Eu acho que porque, sim. como você falou, né? Eu acho muito engraçado, porque às vezes você tá com vergonha de chegar para falar com uma pessoa que você acha que é legal, que quer conversar. E às vezes, como você falou, só falta um empurrão, porque você chega lá, a pessoa é super receptiva e a gente cria um obstáculo ali, um muro que faz com que a gente não converse. João, tem um autor mineiro, ele é até de Uberaba, ele fala, o livro dele chama Morro Alto, é muito bacana, é a história de é uma história numa fazenda que se passa, e aí o menino, ele aprende algumas lições, né, com o avô, com a árvore e com a vaca, e é muito interessante. E aí lá ele fala o seguinte, vocês sabem a diferença da forma de fazer o polvilho doce do polvilho azedo? O processo é exatamente o mesmo, só que o polvilho azedo demora mais. O polvilho azedo demora mais? Do que o doce. O tempo que você tem que deixar secando, o tempo que você... Tudo demora mais. Mas o processo é o mesmo. É o mesmo. Então, assim, é só isso. Às vezes a gente só tem que tentar um pouquinho mais, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Né? Eu acho que a gente está muito habituado, assim, como você falou, isso é importante de trazer, essa questão de que a gente desiste com muita facilidade, porque acha que não está ao alcance, e assim, você poderia até falar que a ansiedade está muito relacionada a isso. Eu digo isso porque eu me peguei fazendo isso frequentemente ali, de criando uma coisa muito maior do que eu achava que eu podia contornar, quando na verdade era isso aqui. E era tudo a nossa imaginação na hora de fazer essas coisas, entendeu? Então, assim, perseverar mais, tentar mais, ser mais firme, mas também saber a hora de desistir, como você bem colocou, que algumas coisas não valem a pena, mas ponderar isso melhor. Isso serve para todos nós. O moço do armário só some se eu levantar e apagar, acender a luz, né, gente? Acender a luz, Então tem que... E aí você sai correndo para a cama e puxa o lençol, porque é sempre assim. Então, eu acho que é isso. Chegou na nossa hora. Agradecemos imensamente pela presença. Assim, foi um diálogo incrível. Assim, foi uma conversa, foi uma honra, como ele falou. Então, esperamos receber você mais vezes, quem sabe um dia presencialmente. Com certeza, vai ser aí a gente pode se abraçar, né, gente? Será um prazer, vamos nos abraçar, precisamos. O prazer foi meu, gente. Muito, muito obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada. E eu acredito muito na juventude, eu acho que a gente tem que investir muito em vocês,
né? Então, assim, de todas as formas que a gente puder, a gente tem que estar apostando em vocês, porque eu acho que vocês têm muito, muito, muito para trazer para a vida da gente. A gente tem muito para aprender, né? E com certeza, quem sabe de uma próxima a gente faz presencial, tá bom? Vamos sim, por Ótimo. favor. Será um prazer imenso receber você. Beijo grande, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal, aí por ter participado junto com a gente, tá? Beijo. Foi um prazer todos vocês. Tchau. Tchau.